no dia mais claro, na noite mais escura. O que acontece quando a física dos quadrinhos encara a ciência de verdade? O Anel do Lanterna Verde é uma das armas mais poderosas da ficção. Ele cria escudos, punhos gigantes, aviões, robôs, tudo isso feito apenas de luz. Mas aí vem a pergunta: dá para transformar luz em algo sólido? A ciência diz que não, e diz isso bem alto. Hoje a gente vai destrinchar a física real por trás dos poderes do Lanterna Verde, revelar as impossibilidades científicas e mergulhar em algumas teorias quânticas de cair o queixo que quase tornam tudo isso plausível. Vamos ver o quão perto estamos de transformar ficção em realidade. Antes de entrar na ciência maluca, vamos falar de lore. A Tropa dos Lanternas Verdes é uma força policial intergaláctica criada pelos Guardiões do Universo, seres antigos que vivem no planeta Oa. Eles criaram os anéis como ferramentas movidas à força de vontade, capazes de construir qualquer coisa que o portador conseguir imaginar. Cada anel escolhe seu usuário com base na capacidade de superar o medo, puxando energia de uma bateria central localizada em Oa. Essa energia é representada pela cor verde, que, dentro do espectro emocional eletromagnético da DC, é a manifestação física da força de vontade. Sim, emoções têm frequência de onda na DC Comics. Vermelho é raiva, amarelo é medo, azul é esperança e verde é vontade. O anel transforma essa vontade em construtos de luz sólida, de metralhadoras a robôs gigantes. Lanternas como Hal Jordan e John Stewart usam esses construtos em combate, voo e resgate. O poder do anel é, tecnicamente, ilimitado, mas depende da imaginação, concentração e estabilidade emocional do usuário. Perdeu o foco? O construto desaparece. Usou energia demais? O anel seca e precisa ser recarregado com uma bateria em forma de lanterna. Até aqui, tudo dentro da lógica dos quadrinhos. Mas será que isso aguenta um exame da física real? Imagina o Hal Jordan socando um tanque com uma luva de boxe verde e brilhante, feita só de luz. Visualmente, incrível. Cientificamente, um absurdo. A luz no mundo real é feita de fótons, partículas de energia sem massa. Fótons não param, não se acumulam, não formam objetos. Eles estão sempre se movendo à velocidade da luz. Sempre. Para algo ser sólido, precisa ter massa. Massa dá volume, resistência e inércia. Você não empilha fótons, não segura fótons. Um feixe de laser parece sólido, mas é só ilusão. Luz refletindo em poeira ou neblina. Tenta tocar e... nada. Mesmo com a famosa equação de Einstein, I igual a mc ao quadrado, não ajuda muito. Embora ela relacione energia com massa, os fótons sempre ficam no lado da energia. Para ter massa, eles teriam que ser convertidos em matéria real, algo que só conseguimos fazer em condições extremas de laboratório. Já conseguiram congelar a luz com condensados de Bose-Einstein, fazendo ela andar a apenas 17 metros por segundo. Incrível, mas ainda longe de ser sólida. E só funciona com lasers, câmaras de vácuo e temperaturas quase no zero absoluto. E para construir objetos que socam, bloqueiam ou sustentam peso, não dá, não com luz pura. Ou seja, o anel do Lanterna Verde já está violando as leis da fotônica. Mas, e se ele não estivesse usando só luz? E se estivesse dobrando a realidade com regras completamente diferentes? Vamos esticar os limites da ciência. E se o anel não criasse objetos com luz, mas com matéria exótica ou campos estruturados em nível quântico? Matéria exótica é um tipo teórico de matéria com massa negativa. Isso mesmo, você empurra e ela vem na sua direção. Ela aparece em teorias de buracos de minhoca e propulsores de dobra espacial, mas nunca foi observada. Se o anel do Lanterna invocasse matéria exótica, isso explicaria como os construtos têm peso, densidade e solidez. A luz seria só um efeito colateral, um rastro de energia, não a substância em si. Tem também o emaranhamento quântico,
Partículas podem ficar entrelaçadas, ligadas instantaneamente, mesmo a quilômetros de distância. Se o anel conseguisse emaranhar partículas em uma forma específica, poderia formar uma estrutura coesa mantida por regras quânticas. E o vácuo quântico? Nem o vazio do espaço é realmente vazio. O efeito Casimir mostra que energia pode surgir entre duas placas metálicas por causa de flutuações quânticas. Se o anel aproveitasse essa energia do vácuo, talvez desse para criar campos com propriedades parecidas com massa. Soa maluco? É mesmo. Mas essas teorias dão pistas de como poderíamos burlar as regras da natureza. E também mostram os riscos. Matéria exótica pode ser instável, energia do vácuo pode colapsar, partículas emaranhadas podem se desfazer. Ou seja, os construtos seriam poderosos, mas frágeis. Quer ir mais fundo? Tem a ideia da matéria programável, um conceito futurista onde a matéria muda forma, densidade e cor, com base em comandos de software. Imagina trilhões de nanorobôs se montando em tempo real em qualquer forma, mantidos por campos eletromagnéticos. O anel funcionaria como uma central de controle, comandando essas partículas. A pesquisa atual em nanotecnologia está engatinhando nesse caminho. A DARPA já estuda sistemas automontáveis. Alguns cientistas criaram superfícies programáveis que mudam de textura, mas nada nem perto da escala ou velocidade dos construtos dos lanternas. Outra possibilidade é usar campos de gluons, partículas que mantêm os quarks unidos nos núcleos atômicos. Se um dispositivo conseguisse manipular essas interações, talvez fosse possível formar estruturas densas de plasma quark-gluon, uma substância ultra-quente que existia logo após o Big Bang. Hoje, isso só existe em colisores de partículas como o LHC e por frações de segundo. E tem a manipulação do espaço-tempo. Em teorias como a das cordas ou da gravidade quântica, manipular o tecido do espaço-tempo em escalas minúsculas poderia criar regiões com leis físicas alteradas. Um anel desses poderia forjar construtos ajustando massa, densidade e coesão localmente. Claro, tudo isso é altamente especulativo, mas nos dá um terreno fértil para imaginar como esses poderes poderiam fazer sentido. Só que essas ideias também trazem vulnerabilidades. Se os construtos dependem de condições extremas, energia negativa, temperatura ultrabaixa, estabilidade quântica, então o caos de uma batalha pode destruí-los. Flutuações térmicas, campos magnéticos ou um pulso eletromagnético podem fazer tudo desmoronar. E tem o custo energético. Manter matéria exótica estável, manipular campos de gluons, dobrar o espaço-tempo, isso exigiria uma energia astronômica. Um único construto poderia gastar tanto quanto uma bomba de fusão, ou mais. Como o anel lida com isso? Nos quadrinhos, a bateria central parece uma fonte de energia infinita. No mundo real, não temos nada parecido. E é isso que torna o anel do Lanterna Verde tão fascinante. Ele vive na fronteira entre o impossível e o quase possível. No quadrinho Flash número 135, o Lanterna Kyle Rayner cria uma caneca de café para Linda Park. Ela toma um gole e diz: "Isso tá com gosto de vinagre." A maioria riu, mas alguns fãs levaram a sério. E se os construtos tivessem propriedades químicas? O ácido acético, principal componente do vinagre, é volátil. Ele entra em combustão a 426 graus Celsius, reage com oxidantes e libera gases tóxicos ao se decompor. Se o anel usa algum tipo de substrato químico, talvez parte do processo de conversão de energia em matéria, isso indicaria que todos os construtos seriam quimicamente instáveis. Um vilão com o composto certo poderia fazer um escudo do Lanterna explodir ou desabar no toque. Será que os Guardiões escondem isso? Talvez. Dizer para os seus agentes da paz que uma garrafinha de água sanitária pode dissolver seus escudos não é exatamente bom para a moral. Essa teoria é totalmente fan-made, claro, mas destaca algo essencial. Se os construtos forem feitos de algo real, então tem fraquezas reais. Dá para um lanterna contornar essas fraquezas com física? Talvez. Vamos falar do efeito Doppler. Se uma fonte de luz se move rápido o bastante, o comprimento de onda muda. Se aproxima, a luz fica azul. Se afasta, fica vermelha. Um lanterna em alta velocidade
poderia mudar a cor dos seus construtos, fugindo de fraquezas relacionadas à cor, como a famosa impureza amarela. Mas para transformar verde ou violeta, o lanterna teria que se mover a uma fração significativa da velocidade da luz, tipo dezenas de milhares de quilômetros por segundo. Mesmo os lanternas mais rápidos não chegam perto disso em combate, e ainda teria que mirar, calcular movimento, lutar, tudo ao mesmo tempo. Impraticável. A ideia é esperta, mas inviável. Ainda assim, mostra como cor, luz e movimento influenciam esses poderes aparentemente invencíveis. O anel do Lanterna Verde é uma das ferramentas mais fascinantes da superciência da ficção. Mas quando a gente passa ele pelo filtro da física real, os problemas aparecem rápido. Luz sólida não rola. Construtos estáveis com fótons também não. Matéria exótica, energia do vácuo e maluquices quânticas, só teoria, nenhuma comprovada e todas cheias de riscos. E é exatamente isso que torna o Lanterna Verde tão interessante. Ele representa aquele limite tênue entre imaginação e ciência, onde o que a gente quer acreditar encontra o que realmente dá para provar. O anel funciona com força de vontade, porque é isso que o torna poderoso na narrativa. Dá para existir um anel desses no mundo real? Não sem reescrever as leis da física, mas explorar essas possibilidades nos lembra o quanto ainda temos para descobrir. Afinal, o não de hoje pode ser o sim de amanhã. Comenta aí, qual teoria científica você acha que chega mais perto de tornar os construtos de luz sólida realidade? E se você pudesse reescrever a física com um anel, o que você criaria primeiro? Valeu por assistir! Não esquece de curtir, se inscrever e recarregar sua força de vontade.